Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Rise Up Podcast. Eu sou Flavinha Soares, consultora de imagem e estilo e a sua host para esse podcast. O podcast onde pessoas comuns conversam com pessoas reais, mas que foram levantadas de uma forma sobrenatural pelo Senhor. E, gente, eu tô muito feliz que a minha convidada é ninguém mais, ninguém menos que Clarinha! Clara Fernanda, seja muito bem-vinda, minha amiga! Amiga, eu tô muito feliz, muito grata por esse tempo, principalmente por ver você nesse lugar brilhando e compartilhando a grandeza que Deus colocou dentro de você. Amém. E você também tem parte disso. Eu recebi várias palavras sobre o podcast especificamente e, Clarinha, você foi a última, assim, você foi certeira. Então, obrigada, amiga, por estar vivendo isso. Gente, vocês vão se apaixonar por essa mulher. No final do podcast, você fala, Flavinha, é verdade. A gente se apaixonou pela Clarinha. Ela é apaixonante. Minha amiga, você tem um testemunho de vida, assim, tremendo. Inclusive, você fala com a tua vida de uma forma tão linda. Onde você chega, você traz alegria para o ambiente. E a gente sabe que é o Senhor. Porque quando a gente olha da onde o Senhor te tirou, para onde você tá, uau, só pode ter sido o Senhor. Mas vamos lá pro comecinho, amiga. Como foi o começo da Clara? Você como foi a tua infância? Você nasceu num ambiente cristão? Você conheceu o Senhor depois de mais velha? Como foi? Me conta um pouquinho quem era a Clarinha criança. Eu sempre fui apaixonada por Jesus. Sempre, mesmo sem entender. Eu nasci num lar católico, minha família toda católica. Cresci, estudei e depois voltei para trabalhar em uma escola de freira. Então, cresci nesse ambiente. Sim. Eu arrumava a missa dentro do colégio. Eu vivia aquele ambiente, eu passava o dia inteiro dentro de um convento. Então, imagina isso. Nossa. O dia todo vivendo aquilo ali, convivendo naquele cenário. Toda a minha família católica, então eu não tinha nenhuma convivência com evangélico. Sim. Tinham 2 tios na minha família, mas nada que me influenciasse a tal ponto de falar assim, eu quero viver isso. Então, cresci nesse universo todo. Mas na adolescência, com 15, 16, 17 anos, assim, começou a me dar sede por Deus, vontade de conhecer. E eu senti uma tristeza, eu não sabia o que era isso, eu senti uma tristeza. Então eu ia à missa 2 vezes por dia. Nossa, Clarinha, então, você era... De verdade, eu vivia isso. Vivia isso. Então eu ia à missa 2 vezes por dia, eu ia à missa de manhã e à missa à tarde. Sim. Ia à noite, assim, e era 6 horas, 6, 7 horas, eu morava perto da igreja. Então... Nesse inteirinho, essa necessidade, esse vazio, precisava ser preenchido de uma forma que eu não conhecia e não sabia como. Com 17 anos, eu entro na faculdade. Então, fui fazer história. Imagina, meus professores ateus. Eu comecei a ler sobre a desconstrução de Deus. E entender, então fui lendo, estudando mais sobre filosofia, sobre sociologia, estudando todo esse universo de antropologia mesmo, do homem como centro. E dentro desse cenário, a gente tem de verdade a desconstrução de Deus. E eu me lembro de um livro, eu não me vou me lembrar do autor, que se chama... A construção do diabo no imaginário cristão, alguma coisa. A gente estuda muito sobre imaginário, né? Como que a nossa mente cria as coisas. Sim. Então, dentro desse cenário, eu li esse livro e ele me mostrava como que Deus foi uma criação humana. Realmente, o homem teve a necessidade de criar Deus. E fui lendo, estudando, e aquilo foi causando um incômodo dentro de mim, porque eu acreditava em Deus. E, de repente, eu chego na universidade, com 17 anos... totalmente encharcada, por isso que eu entendo hoje o marxismo cultural, como que a nossa cultura ela é afetada por isso e que nós precisamos ter. Eu quero falar com você, mãe, pai, que a nossa cultura ela precisa ser muito alicerçada dentro de casa, a base cristã, porque lá fora... Os nossos filhos, os seus filhos estão passando 8 horas, 10 horas dentro de uma escola, dentro de uma cultura imersa que está totalmente destruindo aquilo que você acredita. Então, eu vivia isso dentro da universidade. Então eu comecei a questionar Deus. Falei assim, se o Senhor existe, por favor, lembrei do livro, O Diabo no Imaginário Cristão. Então esse livro, ele vem mostrando
como que a construção da Igreja Católica foi uma necessidade cultural, a questão de Maria como centro. Em todas as outras religiões, naquela época, eram religiões que tinham mulheres, religiões matriarcais. Então, a Grécia, Roma, vem toda cheia de figuras femininas. De repente, vem o cristianismo com uma figura unicamente masculina, um só Deus, todos os outros politeístas. Então, toda essa construção necessária dentro de uma cultura. Sim. E eu entrei em choque. Eu falei, e agora, Deus? Existe ou não existe? Você estava procurando algo a mais. Aquilo que você tinha diante de você já não estava te suprindo. E, de repente, você encontrou ali o contra, o que era oposto ao que você estava achando que estava procurando. E aí, o que deu? Exato. Então, aí eu falei assim, Senhor, o Senhor vai me mostrar mesmo se existe. Eu me lembro que eu coloquei uma cadeira e falei assim, Jesus, me mostra que Deus existe de verdade. Sentei e falei assim, me mostra, eu quero conhecer, eu quero viver isso, porque o que eu leio de verdade me faz entender que não existe. E eu não tinha uma contextualização bíblica. Então, eu passei a ler a palavra. Aí eu falei, você quer saber? Eu vou ler a Bíblia. Quando eu comecei a ler a Bíblia, eu percebia, olha só para você entender como que o meu cérebro funcionou. Eu via ali no Antigo Testamento aquilo que eu estudava em sala de aula. Então, eu via sobre a Mesopotâmia, então eu estudava história antiga. Eu falei assim, essa história é verdade. O que eu estou estudando na faculdade é o que está escrito aqui na Bíblia. Então, eu lia sobre o Egito. Aí, eu chegava na universidade, eu lia sobre Grécia e Roma, que é o contexto ali de Paulo, né? Sim. Então, eu estudava isso na universidade. Então, eu falei, essa história é de verdade. E olha só o que é quando a gente tem sede de Deus. Na esquina da minha casa, 2 ruas abaixo, tinha uma senhora de 70 anos. Ela não sabia nem ler e falar direito. A saudosa Dona Ana me emociona porque foi uma senhora de 70 anos que me apresentou Jesus. Dentro da sua casa, na maior simplicidade. E eu convivia com os netos dela e passando para ir para a faculdade a pé. Então, 17, 18 anos, caminhava ali, né? E ela, minha filha, tem uma reunião. Passava, dava tchau para ela. Tem uma reunião aqui na minha casa de oração. E eu, tá, o dia que der pra vir, eu venho, tá. Um dia, ela falou assim, quer saber, eu vou lá naquela senhora. Casa dela muito, sim, a reunião muito simples, a Bíblia sendo falada e no final ela orava. E aquela oração entrou dentro do meu coração. Eu falei assim, é esse Jesus que eu quero viver. Naquele momento, na simplicidade, eu dentro de uma academia com doutores, pessoas que sabiam de tudo, o que me atingiu meu coração foi uma senhora de 70 e poucos anos que falava, Jesus te ama. Coisa linda. Orou e aquela oração, o Espírito Santo entrou no meu coração e eu falei assim, é isso que eu quero viver. E agora, como que eu ia falar para minha família? Eita. Como que eu ia falar para minha família? Num contexto totalmente fora disso. Totalmente então, fora. Então você foi a primeira. Primeira. Assim, da minha geração de convivência, de pai, de mãe, de todo mundo, fui eu. Então, como que eu ia falar para minha casa? Então, aos poucos eu fui falando, minha mãe foi vendo a minha paixão, porque a mamãe sempre muito junto, né? Minha mãe foi vendo minha paixão por Jesus, me entrega. Mas a minha conversão, ela foi aos poucos. Eu não deixei, tipo, o mundo, as coisas que eu fazia. Então, eu ia pro show, eu tinha meus amigos, eu gostava de sair, de ir pra boate, pra isso, pra aquilo, pra aquilo outro. Eu tenho uma história muito interessante que até hoje eu falo, assim, a gente precisa ter muita paciência nesse processo de conversão, porque eu tive pessoas que tiveram paciência comigo. Então, ela teve todo o amor, todo o cuidado. Ela fala assim, essa roupa tá muito curta. Você não é de Deus você usar essa roupa. Não, foi o próprio Espírito Santo quem me convenceu. Um dia antes de batizar, na cidade que eu morava, chama Formosa, lá no interior de Goiás, e tem uma festa que é chamada Pecuária. Então, aquelas festas de peão, que vai todo... Eu ia todos os dias, minha amiga, todos os dias. Todo dia, eram 10 dias de festa, eu ia os 10 dias. De festa. 10 dias. E aí, até segunda, terça, eu tava lá. E era show, gente, sabe de quem? Jorge Mateus. Jorge Mateus, se estiver ouvindo essa história, vai saber disso. Era show de Jorge Mateus. Pelo amor de Deus, Jorge Mateus, era o show deles. E no domingo, no sábado, e aí eu falei pra minha amiga bem assim, um dia antes, na sexta-feira, amanhã eu não posso vir na pecuária, porque eu vou batizar no domingo, então não posso vir. Eu não posso vir um dia antes. Não posso vir um dia antes, amanhã eu não posso vir, porque eu tenho que dormir pra acordar cedo, porque no outro dia eu vou batizar.
E isso me constrange hoje. Eu falo assim, Jesus, que amor foi esse, que convencimento. Mesmo eu estando ali, o Senhor me abraçou. Então, nós precisamos também entender essas pessoas que ainda estão no processo. Sim. E ter paciência, como ela teve total amor e paciência comigo. Então, o meu processo de conversão foi esse. Foi assim, ser apaixonada por Jesus, encontrar respostas, mas ter pessoas que me apresentam um Jesus simples. Por isso que hoje eu falo, Jesus é simples. Jesus é simples, um Jesus simples que te ama, que cura, que sara, que te dá as respostas. Uau, que coisa linda, Clarinha. Eu amo escutar o começo das pessoas. A razão pela qual a gente quis não, eu creio que foi o Senhor que determinou assim, mas o que ardia no meu coração, eu queria sentar com gente de verdade, eu queria sentar com gente que não tivesse no pedestal, que fosse assim, de carne e osso. Vamos falar a verdade, né? Falar a verdade, gente. Falar o que é. Exatamente. Eu sou louca por gente, porque Jesus é simples. Jesus é simples. Jesus é simples. Porque nem todo mundo vai vir falar assim, olha, eu fui batizar, vocês estão me vendo aqui pregando a palavra, mas eu sempre cresci assim. Não, as freiras foram lá em casa. O que é, Luzia, que essa menina agora... sei não, irmã, agora ela inventou esse trem de crente aí. Foi assim. E eu permaneci, minhas amigas falam assim, eu não deixei as minhas amigas, eu tenho amigas de geração, assim, e a gente caminhava junto. Ai, Clara é aquelas crente besta, porque eu ainda permanecia com algumas práticas. Sim. Hoje elas sabem, hoje a gente tem essa visão diferente. Mas Jesus é simples, Ele nos ama e Ele vai trabalhando. Nosso coração precisa estar aberto para a gente ser sensível à voz do Espírito Santo e realmente falar assim, deixa isso, deixa aquilo. Então, quando nós estamos num processo de transformação, de conversão que é eterno, às vezes quem está mais para frente acha que aquele que está começando... ainda, né, você quer exigir dele coisa que às vezes não vai dar, só vem. Sabe o que eu quero te falar? Você que está ouvindo esse podcast, deixa eu te falar uma coisa. Às vezes você é essa pessoa que está nesse processo, com esse vazio, procurando respostas, e você encontrou e falou assim, mas agora vou ter que deixar a roupa, vou ter que deixar isso, vem do jeito que você tá. Nem que for pra você batizar amanhã, hoje se não for, não sei quem tá em voga aí. Nem não vai você pular o show de Jorge Mateus na sábado, mas você batiza no domingo. Você batiza no domingo, vai, porque o Senhor vai fazendo toda a transformação no nosso coração. Amém. Glória a Deus por isso. Eu queria trazer um pouquinho desse pré-Clarinha, para entrar especificamente, Clara, naquilo que o Senhor te usa hoje, né? O Senhor te usa muito hoje em relação, ensinando pessoas a clarear, a governar sobre as suas emoções, algo que você teve que aprender ali a duro. E tudo isso surgiu de um divórcio, né? Tudo isso culminou de um divórcio, e não só um divórcio. Culminou de um divórcio onde você passou por abusos físicos. Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente, para as pessoas que estão nos escutando, um pouco dessa história, né? Como foi esse convívio, o que é que acontecia, e aí como é que você teve forças para sair disso? Eu vou voltar lá nessa senhora, lá na Dona Ana, linda, maravilhosa, saudosa, que Deus já levou, e ela tinha um sonho de ir para outros países. Eu falo assim, cada vez que eu tô aqui com o ministro, eu falo assim, gente, tem uma parcela dela aqui comigo. Então, o que acontece? Dentro desse cenário muito simples, quando a gente converte, nós precisamos entender que nós somos corpo, alma e espírito. O nosso espírito se alinha ao Espírito de Deus. Nós temos a salvação. Agora, a minha alma, que é a minha memória, que são as nossas dores, elas não foram curadas no momento em que eu batizei, levantei e acabou. E num cenário, às vezes, religioso, nós achamos que está tudo alinhado e não cuidamos das nossas emoções. Por isso que eu gosto de falar de emoção, porque é o lugar que nós precisamos entender que é a nossa mentalidade, a forma com que a gente pensa, sente e comporta. Então, quando eu me converti, eu estava dentro de um relacionamento, eu estava noiva, e desse processo eu falei assim, também agora eu não quero viver em santidade, não quero mais viver isso aqui. Então, eu falei, agora não quero mais. Terminei esse relacionamento e falei o seguinte, Senhor, agora eu vou casar com um homem da igreja. Eu quero casar com um homem de Deus. A gente pensa assim, que de Deus é quem está na igreja. Então, é outra desconstrução que eu quero fazer muito profunda. Então, e aí eu me inseri. Eu vivia 24 horas, tirando o meu trabalho, a igreja. Então, estava ali naquele contexto, mas não fui tratada as minhas dores, que tem raiz. Lá na minha infância,
lá na família que eu cresci, lá nos meus pais que foram divorciados, lá nessa história que eu vivi, eu não sabia que isso podia se repetir de geração em geração e que eu carregava essas dores no meu inconsciente. Então é muito importante, algo que eu aprendi nesse processo de reconstrução é que o divórcio, escuta isso com muito amor que eu vou te dizer, o divórcio não é o problema. O divórcio é um sintoma de um casamento problemático. É isso. Divórcio é um sintoma. Então é como se a gente, por exemplo, um câncer. O câncer não é um problema, não. O câncer é um sintoma das células disfuncionais de um corpo que não está funcionando corretamente. Esse é o problema que precisa ser solucionado. O seu corpo voltar a funcionar. Sim. Suas células voltarem a ser alinhadas. Então, é isso que acontece. O divórcio é porque duas pessoas que estão quebradas, duas pessoas que não estão prontas, se casam por motivos, às vezes, diferentes. Então, qual que era a minha vontade? Minha vontade era ter uma família. Minha vontade, meu sonho era casar, ter filhos. E eu quis viver isso a qualquer custo. Tanto é que eu estava noiva de um, falei assim, também agora não tem esse, eu vou casar de qualquer jeito. Sim. Já estou passando da hora. Então, existe uma pressão dentro da sociedade sobre as mulheres. Dentro da igreja, que tem que casar, que tem que viver. Não prepara para o casamento. A pessoa precisa estar preparada para isso. Quando Deus fala com Adão, ele não fala assim, não é bom que você esteja solteiro. Ele fala, não é bom que Adão, que ele esteja só. Porque a palavra solteiro significa único, completo. Então, Adão era completo, por isso Deus pôde tirar dele uma costela e fazer outra. Quer dizer que ele já estava pronto. Nós precisamos entender isso. Sim. Mas se as minhas emoções, as minhas necessidades não estiverem prontas, eu não estou pronta para um relacionamento. Então, naquele momento, eu apaixonada por Deus, mas a minha alma totalmente quebrada. Então, tinha raiz de rejeição, raiz de abandono. As motivações para o casamento, para um relacionamento, era muito mais de afirmação de olha que eu tenho alguém, olha que eu não estou sozinha, buscando, às vezes, em outra pessoa sanar uma dor que estava dentro de mim. Sim. Isso não significa que você não estava na igreja? Ei, estar na igreja, ser convertida, ir ao culto, não é transformação e mudança de caráter. Consegue entender? Consigo. E nem muito menos cura de todas as nossas emoções, porque isso precisa ser levado aos pés de Jesus. E aí o Espírito Santo, ele é o único, ele vai trazendo consciência. Lembra que você vivenciou isso aqui? Foi assim que você se sentiu? É esse pensamento que está fazendo com que você se comporte assim. Então, bem, nesse cenário, nessa igreja toda ali, me chega um rapaz, um missionário, falando em línguas, com revelação, pregando a palavra. Eu falei assim, aí, achei o homem de Deus. Achei o varão. Achei o varão valoroso. Me lembro como hoje. Falei assim, ó Jesus, você prega bem. Pois o que eu olhei? Eu não olhei caráter. Entende? Eu olhei dom. Olhei os dons. Olhei dom, não olhei caráter. Porque o caráter, ele era totalmente falido. Quando a gente começou a conviver, amiga, as coisas foram chegando até mim. As coisas chegaram até mim. Não estou falando da pessoa, estou contando a minha história, tá bom, gente? Vocês entendam isso. Essa é a minha história. Clara Fernanda vivenciou isso. E se vocês quiserem outras pessoas relatar e tudo, tem como outras... Quem conviveu comigo sabe que essa é a realidade. Então, não estou falando da pessoa. Então, o caráter não era alinhado com o caráter de uma pessoa que eu queria. Não era alinhado com um homem... Isso já pré-casamento? Você já via sinais? Tinha o famoso red flags que tu via? Exato, total. Eu falo, nenhum homem acorda e bate numa mulher. Ele dá sinais. Agora, por que eu permaneço nesse relacionamento? O problema não é ele, porque o caráter dele já é... Isso aí é ele com ele mesmo. Por que você se posiciona, se permite viver nesse relacionamento? Por que eu permiti? Porque eu tinha dores. Então, eu atraí uma pessoa que ia me manter nesse lugar de dor. Então, se eu não estiver curada, entendendo da minha identidade, do meu valor, o valor que eu tenho, entendendo de verdade o que eu quero viver, o que é construir uma família, o que é um homem em referência, se isso não tiver, nós vamos aceitar qualquer coisa. Por isso, o caso não é o outro.
Não era ele, era comigo, porque o caráter é dele. O que me leva a unir com uma pessoa com caráter duvidoso? O que me leva a unir com uma pessoa que já me agride, uma pessoa que já tem... Ele não teve a agressão física nesse casamento, mas tinha agressão psicológica. Então, eu já não tinha mais as mesmas amigas. Eu já não podia mais usar as roupas que eu usava. Ele já me separava, por exemplo, dos meus familiares. Nesse lugar você não vai, aqui você não vai. Ele já tomava posse, por exemplo, no meu inconsciente das minhas coisas. Então, pegava o meu carro, não, eu te deixo no trabalho, eu te busco do trabalho. Eu já não tinha mais essa independência. E eu lia isso como o quê? Tô sendo cuidada. Por que eu lia sendo cuidada? Porque houve uma ausência de paternidade aqui na minha infância, quando os meus pais divorciaram. Eu não tive referência, a importância das referências. Então, não ter referência te faz medir de qualquer forma que você recebe. Mas aí você pode me falar, você que está ouvindo, fala assim, Clarinha, eu que não tive referência, eu já não tenho. Quem você tem? A palavra de Deus é a nossa referência. A palavra do Senhor, quando você lê a palavra, quando você medita na palavra, se posiciona na palavra, ali tem como deve ser um marido. Ali tem como deve ser uma esposa, ali tem como deve ser as nossas ações. Então, entende por que o divórcio é um sintoma e não o problema? Problemas são as nossas dores guiando os nossos comportamentos e a qualquer preço você quer manter algo. Então, eu queria o status de ser casada. Minhas amigas estavam casando, todo mundo. Por que eu não ia casar? Entendeu? Queria aquele checkbox, né? Exato. É tempo, eu casei... Exato, eu tô vivendo. Tô movendo a minha vida. Tô movendo a minha vida. E essa era a referência que eu tinha. E isso era o que... o olhar. Não, o homem é assim mesmo. Então, todas essas narrativas, essas crenças aqui me fizeram casar e permanecer. Eu fiquei 9 meses casada. Tempo de relacionamento, de namoro, uns 6 meses, casei 9 meses. Eu falo que foi uma gestação. E que se ele não tivesse me agredido fisicamente, era agressão psicológica, agressão verbal. Se ele não tivesse me agredido fisicamente, eu tinha permanecido casada por mais tempo. Por quê? Porque eu tinha que manter aquilo ali. Eu não podia falar. Ninguém ao meu redor sabia. Ninguém. A minha tristeza era visível, as coisas eram visíveis. Então, assim, é muito interessante quando eu paro e penso o tipo de vida que eu me propus a viver. Eu falo, gente, não era eu. Não era eu. Tinha... a tua mãe falava alguma coisa, notava alguma coisa? Alguns amigos falavam alguma coisa? Todo mundo. Minha mãe, um dia antes de casar, falou assim, se você não quiser casar, você não casa. Eu tô vendo que você não tá bem. Se você não quiser casar, você não casa. Então, assim, eu não ouvi nem minha mãe, não ouvi pai, não ouvi Deus, porque vieram pessoas falando assim, olha, não é uma pessoa para você. Não é uma pessoa para você. Uau. Não tinha nada nele que de verdade fizesse parte do meu mundo, mas uma carência emocional, uma necessidade de afirmação, de a qualquer custo querer viver algo, entende? É muito sério isso. E Clarinha, de onde surgiu forças para você sair desse relacionamento? Eu penso que existem mulheres que de repente estão onde você esteve no passado, de repente escutando esse podcast, de repente chorando, pedindo a Deus forças. Da onde que surgiu essa força de você, dessa chave que virou e falar basta, agora mais, não mais? O primeiro, o apoio dos meus familiares, assim. Eu tive muito apoio dos meus familiares, muito apoio da minha família, muito apoio dos meus pastores, pastor André, pastor Neumar, na época, muito apoio, muito. Eu fui cercada, assim, rodeada de pessoas, de muito amor. Busca de terapia, eu fui fazer terapia, fui fazer um tratamento psicológico, fui buscar me entender, aí vem o processo do autoconhecimento. E esse autoconhecimento, eu falo que é a busca do conhecimento do alto. Então, quando eu entendi, porque dentro, a gente sendo cristão, assim, a palavra de Deus nos fala a questão do divórcio, então eu fui estudar sobre o divórcio. Falei, o que é divórcio mesmo? Eu de verdade nunca mais vou poder reconstruir minha vida, eu nunca mais vou poder casar, nunca mais vou poder viver isso. O que abre? Então, aquilo me fez entender o quanto que eu era amada por Deus, que eu não era repudiada, que eu não era jogada, mas que eu era amada, que eu era escolhida. Então, existem esses fatores. O fator primeiro, que nós precisamos ter consciência do que a gente está passando. Eu estou passando por um processo muito dolorido, então eu não vou me isolar. Eu vou me movimentar para. Por isso que eu falo que a cura
A cura é dolorida, o processo de cura é dolorido, mas é uma decisão. Você decide fazer o tratamento. Sabe quando você vai no médico, ele te dá um diagnóstico e fala assim, tá aqui o remédio. Você vai tomar, você precisa fazer isso, 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 isso. Aí a decisão é sua. O médico não tá lá todo dia falando assim, fulano, toma o remédio, fulano, toma o remédio, entendeu? Você tem que se mover para aquilo. Você tem que se mover para aquilo. Nem o regime que uma nutricionista te fala, te dá. Se você não seguir aquilo ali, nada vai acontecer. Claro, mas eu não tenho força. Ele é a nossa força. Se você começar a declarar sobre a sua vida, se você começar a buscar, Jesus me dá força, me renova. Então, entender que existe um tempo novo. Eu falo que eu chorei 3 dias, de verdade. Eu entrei pra dentro de casa, entrei pra dentro do quarto, fiquei fechada 3 dias. Falei assim, não quero ver ninguém. Não quero ver ninguém. E aí, até hoje eu brinco, no 3º dia ressuscitou. Ei, eu ia falar isso agora. Foi que nem Jesus, 3º dia ela ressuscitou. Eu falei assim, mas eu não vou ficar aqui chorando mesmo, sabe? Porque eu tenho uma vida pra viver. Eu tenho uma vida para viver. O que acabou foi essa história que eu pensei, imaginei com essa forma, mas eu vou reconstruir, o Senhor vai me ajudar. E aí fui mergulhando na Bíblia. E aí, amiga, eu falei assim, amanhã eu vou pro spa. Vou passar uns dias, vou ficar sozinha. Fiquei uns dias pensando mesmo, meditando, levei a palavra. Falei assim, Senhor, fala comigo. E fui meditando na palavra do Senhor, aquilo foi entrando. Então, o processo de ser curada é uma jornada, uma decisão que você, minha amiga, vai tomar. O erro não te define. Tem uma história dolorida, tem uma história de erro, tem uma história que te feriu, que, sabe, roubou seu sonho, como eu me sentia, roubada. Eu falava assim, como que ele pode fazer isso comigo? Como que ele pode? Mas não foi ele, foi eu que escolhi. Então, quando eu entendi que a escolha era minha, o posicionamento foi meu, eu falei, uau, então sou eu que preciso reconstruir. Primeiro ponto, entender que você pode sim ter uma nova história. Segundo, cerque-se de pessoas, não ao isolamento. O isolamento nos fere muito mais. Busque apoio psicológico, busque terapia, mentoria, pessoas que já passaram, pessoas que hoje ensinam sobre isso. Ouça, aprenda onde está a sua dor, onde foi essa raiz. Entenda como que isso aconteceu para que você não viva mais esse lugar. Eu creio que é isso, assim. Alinhamento com a palavra. Entendeu? As 3 partes, corpo, alma e espírito, assim. Eu me alinho com a palavra, eu vivo a palavra, mas eu vou agir. Sim. Eu vou agir. Então, a ação intencional. E, Clarinha, como foi o sentimento depois que você conseguiu sair disso, né? A gente conversou até um pouquinho antes do pós-divórcio. De conviver... Até hoje a gente fala sobre isso. Até hoje você convive com pessoas casadas, com pessoas que construíram suas famílias, com pessoas que diante de você estão com aquele sonho que você, como você acabou de falar, foi roubado. Qual foi o sentimento do pós-divórcio? E, bom, qual foi o sentimento? Porque dependendo do sentimento pós-divórcio, a gente vem trabalhando com o Senhor até hoje, né? Vai ser eterno. Por exemplo, nós somos amigas. Você tem 2 filhos, né? Tem a Liv e o Danielzinho. Sim. A maioria das minhas amigas fala, gente, eu tenho amiga que já é avó, né? Eu tenho 39 anos, então tenho uma amiga que já é avó. Como que é você viver isso? É realmente a minha mente, ela precisa estar muito alinhada com aquilo que Deus está fazendo, sabe? Com o propósito do céu para mim e a não comparação. Cada pessoa vai ter uma fase, cada pessoa vai ter uma história. E o casamento, a família é uma instituição feita por Deus, para que a nossa sociedade seja transformada. Então é necessário. Mas nós precisamos entender que não é a qualquer custo, a qualquer preço, é qualquer pessoa, é de qualquer jeito. Sim. Né? Nós precisamos entender isso. E hoje eu compreendo esse lugar, que não é a qualquer custo, não é qualquer pessoa. Aí eu vou falar com você, minha amiga, que às vezes está nesse lugar como eu, no tempo de espera. Aí você ouve falando assim, é porque você escolhe demais. Eu não sei como é que tá sozinha. Tão bonita, tão inteligente, tão não sei o quê. Eu não sei... Nós não vamos ter resposta para todas as coisas. O que você precisa é estar convicta de que você está cumprindo o seu propósito no Senhor. E naturalmente a história que Ele escreveu, porque eu creio na história que Deus escreveu para nós, ela vai acontecer na sua vida. Então você não pode abrir mão disso, mas também isso não pode se tornar a sua idolatria. Não pode ser assim, eu preciso. Porque aí eu vou acabar, se eu colocar isso a qualquer custo, eu acabo caindo no mesmo erro. Então eu preciso entender que Deus tem uma história assim escrita. Eu não acredito, outra coisa, eu não acredito que Deus escolheu fulano para mim. Acho que Deus nos apresenta a gente que escolhe. Sim. Entendeu? Sim, o poder de escolha é individual. Sim. Então o Senhor vai fazendo isso no nosso dia a dia
e aprender a conviver e se alegrar com os outros. Eu tenho amigas que casaram há 10 anos, tenho amigas que estão casando e eu celebro. Então, celebrar o que ela está vivendo, entender. Amigas que estão gerando, que eu gero com elas, eu oro com elas. Amigas que querem engravidar, eu estou orando com elas. Então, eu creio que é como Jó. Orando pelos seus amigos, celebrando aquilo que eu estou vivendo, porque às vezes a pessoa fica assim, eu também não tenho, eu também não vou, eu também não vou. Não, eu oro, amiga, você vai engravidar, paga o preço, você vai casar, eu declaro sobre a sua vida. Aí agora eu já falo nós, né? Nós vamos casar, nós vamos viver. Então eu creio que é isso, é entender que Deus tem uma história para nós e a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E ele sim tem prazer em nos fazer felizes. Então, mas a gente precisa ser feliz na jornada. Outro ponto que eu quero falar, falando de vida após divórcio, é não morrer na dor. Porque muita gente gera para si, após o divórcio, aquele estigma. Então, já se sente, já se coloca como uma vítima e a coitada. Eu tenho uma história muito interessante que virou minha chave. E vou contar, já te devolvo, eu tô conversando demais, né? Não, pode ir. Eu falei, gente, que ela é apaixonante. Clarinha, fala, Clarinha. Deixa eu falar pra vocês. A gente toma como a dor como a nossa bandeira, veste aquilo, né? Então, um dia, eu já estava aqui nos Estados Unidos e um pastor me perguntou assim, você é casada? Eu falei, não, eu sou divorciada. Aquilo me deu um insight. Eu falei assim, cara, ele só perguntou se você é casada. Eu tenho que responder sim ou não. Aí eu falei, sou divorciada. Ou seja, aquela minha resposta me fez ver como que eu estava me olhando. Eu estava olhando através de um olhar de dor. Falei, então eu falei assim, Jesus, essa não sou eu. Quem eu sou de verdade? Então, quando eu tenho consciência da minha identidade, o estado civil, ele é um acréscimo. Mas ele não define. Ele não me define. Ele não é minha bandeira. Ele não é assim, essa sou eu. Então, às vezes, você está tomando para si a sua identidade pelo seu estado civil. E eu falo, não tome como sua identidade o que é comportamento. Não tome seu comportamento, não faça das suas dores a sua bandeira. Então, muitas vezes, nós usamos das nossas dores, daquilo que a gente passou, o nosso estigma. Eu sou isso. E eu não sou. Não sou. Teve algum, depois que isso tudo passou, né? Que você estava ali, foi curada no Senhor, achou a identidade nova no Senhor. Tem algum momento, Clara, que você se sente pronta para um próximo relacionamento? Eu creio que tem. Principalmente quando você não está sendo guiado, porque... Por isso, né? Por isso. Essa é a minha motivação. Sim. Eu tenho que casar, eu tenho que estar louca, meu Deus. Senhor, eu sei. Eu sei que já é realidade, sabe? Eu sei que isso é realidade, eu sei que isso vai acontecer, mas eu tô vivendo. Então, fala assim, enquanto a gente espera, amiga, a gente vive. Então, foi por isso que eu vim para os Estados Unidos. Eu já estava nesse processo de reconstrução, eu falei assim, quer saber? Eu vou viver. A primeira vez que eu vim para os Estados Unidos, eu vim porque eu já tinha, assim, já vivi tanta coisa, vou viver novas experiências. Minha amiga, não só você foi divorciada ou não, você que está esperando, quando você espera, você vive. Vai estudar, vai fazer faculdade, vai fazer inglês, vai cuidar de você, sabe? Vai cuidar do seu corpo, vai fazer curso, vai fazer viagens. Invista em você. Para que a gente, às vezes, que é um homem, né, o príncipe encantado, fala assim, nós temos nossa mentalidade, aquela questão de que a gente cresceu assistindo Sessão da Tarde, aí a gente que mora aqui nos Estados Unidos, tipo, vai a Nova York, você vai chegando em downtown, aí você vê a cena do filme, eu falo todo dia, gente, a cena do filme, agora foi pro parque, Central Park, coisa, né? Tá chegando, só falta vir ali, o cara esbarrar em você. Exatamente, você tá correndo com café, saindo e correu, bateu, caiu um livro. A gente que vive essa cena aqui, aí a gente cresceu assistindo Sessão da Tarde com o Richard Gere, Doce Novembro. Aí assiste... Eu amo comédia romântica, então posso contar de todas. Aí assistindo, sei lá, Helena de Manuel Carlos na Globo, né? Então a gente criou esse imaginário desse homem perfeito. Só que aí ela também não quer se cuidar. Ela também não... Como que... Eu creio que a gente precisa estar nesse nível também para atrair essas pessoas. Então, às vezes, você está sonhando com um uau, você também não está se colocando nesse lugar uau. Se preparar para você entrar nesse lugar, né? Até porque um casamento, você não entra só... Não. Cheguei. Você tem que ser completa, se preparar, se achar no Senhor, né, Clarinha? E a Bíblia é bíblico, né? Isso. O que Esther passou? Sim, uma preparação. É bíblico. Tempo de preparo. Então, eu falo assim, gente, você que está esperando, entra no tempo de Esther.
Entra no seu tempo de preparação. Vá passar seus sais, seus olhos. Vai cuidar de você, cuidar das suas emoções. Vai aprender outra língua. Vai viajar. Vai alinhar suas emoções. Aí eu entro na autoestima. Porque autoestima não é autocuidado. A palavra estima significa valor. Então, se valorize a tal ponto desse homem olhar para você e falar, uau, eu consigo enxergar essa joia perfeita, maravilhosa que tem aí. Isso. Né? Não é o se achar, eu me acho, mas eu falo, é se achar de verdade. Se ache, se encontre. É isso aí. Nesse mesmo tópico, Clarinha falando sobre relacionamento, né? Agora, pro outro lado da moeda. 39 anos... Como vive em santidade depois de sair de um casamento? A gente está falando agora sobre sexualidade. A gente conversou no começo. A minha ideia do podcast era sempre trazer assuntos reais, que a gente conversa com a nossa amiga. E não fala, né? Não fala. As pessoas não falam disso, né? As pessoas não falam, assim, sobre a sexualidade pós-divórcio. Como que eu vou viver isso? Como que eu vou viver santidade? Eu já tive contato com o sexo. Eu sei o que é ter um orgasmo. Eu sei o que é vivenciar isso. E agora, como que eu não vivo? Meu corpo tem necessidade. Porque uma coisa é você não conhecer, outra coisa é você conhecer. Sim. A palavra de Deus diz, se estão embrasados, que se casem. Ou seja, vamos sanar isso aqui. Né? O apóstolo Paulo fala isso. Então, se não, é melhor que não case. Se não conheceu, então nem conheça. Sim. Porque o corpo tem hormônio. Eu me lembro de uma oração que eu fiz e foi muito sincera com o Senhor. Eu falei assim, Deus, tudo que tem no meu corpo foi o Senhor que colocou. Tudo que tem aqui foi... Então, o Senhor alinha esses hormônios. Alinha isso aqui. Alinha a minha necessidade. Porque eu sei que o Senhor está me preparando para. Então, enquanto não chega isso, que o Senhor possa me governar, o Senhor me ensinar a me governar. Porque aí muitos não sabem o que vai fazer. Aí entra a masturbação, entra a pornografia, entra tantas coisas. Então, é um conjunto. Presta atenção. O nosso corpo já entendeu, ele já sabe, essa porta já é uma porta aberta. E existem dentro de nós, que eu chamo de marcadores. Inclusive memórias de toque sexual. Então, dependendo do jeito que você é tocada, desperta alguma coisa em você. Sim. A música que você ouve, aquilo que você vê, não é assim? Sim. Então, tudo isso nós precisamos estar em vigilância todo o tempo para que não desperte em nós esses marcadores. Entendi. Então, quais os ambientes que eu vou estar? Quais as músicas que eu vou ouvir? Quais os assuntos que eu vou falar? Eu não assisto, tem filme que eu não assisto. Tem coisa que eu não vejo. Por quê? Existem memórias dentro de mim. Sim. E essas memórias são ativadas. E como que eu vou vivenciar isso? Né? Eu preciso estar de verdade decidida. Outra coisa, gente, é a questão do cuidar do corpo, da descarga que existe. Então, a atividade física, o correr. Então, eu me lembro que a minha psicóloga, um dia ela falou pra mim bem assim, ela falou, Clara, o que você acha de você fazer Muay Thai? Você precisa dar porrada, você precisa liberar essa energia. Tem muita energia dentro de você. Eu tava com excesso de raiva muito grande, né? Porque outro processo que a gente precisa passar é a questão do perdão. Sim. E eu tava com excesso de raiva. Eu falei assim, o que você acha de você fazer Muay Thai? Você precisa fazer atividade. Aquilo pra mim foi libertador. Então eu chegava, dava aquele tanto de porrada. E eu gostava de lutar com homem. Porque é forte, né? Não é questão do masculino, não, gente. É porque tinha força. As mulheres às vezes fraquinhas, não pode bater. Tem uma medinha de bater, né? Não pode bater. Eu gostava de bater. Então, e eles deixavam, porque eles seguravam pra mim. Sim. Então, é muito interessante, muito importante o cuidado do corpo em si, a atividade física, liberar de verdade esses hormônios, fazer atividades que a sua mente não fique ligada, focada a isso. É muito, 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 muito importante. Então, sempre pensar como você está cuidando das 3 áreas. Jesus, tá assim. No mundo espiritual, o mundo espiritual é legal. Ele funciona através de legalidade. Então, se você abrir portas, ele vai acontecer, né? Então, e a masturbação é uma porta muito aberta. Não é uma prática, não posso falar assim, é claro, é uma prática que você fez, porque logo eu entendi. A palavra do Senhor nos diz que é um derramamento de sangue. Então, se eu tenho esse derramamento de sangue, eu estou tendo uma aliança com o inimigo. Sim. Estou derramando sangue na terra. Então,
é muito sério essa questão, mas emocionalmente, se eu estiver, eu falo muito isso na mentoria, porque eu atendo muitas pessoas nesse lugar. O que me leva a esse lugar de busca do prazer imediato com qualquer pessoa, através do sexo, é uma dor emocional. Se eu estiver com aquela sensação do abandono, da rejeição, eu vou buscar contentamento, eu vou buscar algo que me mantenha fora desse lugar, algum prazer. E por vezes pode ser o sexo. Então, entendeu? Sim. Que as minhas emoções fragilizadas, feridas, também me levam a esse comportamento. Sim. Agora, se eu tenho governo sobre as minhas emoções, e olha o que eu escutei de uma mentorada essa semana, ela é linda. Ela falou o seguinte, ela falou assim, depois que nesse processo de mentoria eu venci essa questão da pornografia, da masturbação, eu entendi quanto governo eu tenho sobre o meu corpo. É um lugar de governo, é um lugar onde você fala assim, eu posso me alinhar, eu posso... E aí, se eu governo meu corpo, eu governo todas as áreas. E justamente sobre isso, né? Como surgiu, Clara, o Clareando as Emoções? Porque hoje você fala com autoridade, ensina pessoas a governarem, mulheres a governarem as suas emoções. Foi de todo esse processo que surgiu o Clareando as Emoções. A gente vai falar sobre o livro. Clarinha tem um livro, eu vou segurar ele aqui, que chama Clareando as Emoções. Vai ter o relançamento do livro, não é isso, Clarinha? Isso. Mas segue ela nas redes sociais, ela vai dar mais informação. O livro é a história, o que você passou. Conta um pouquinho sobre o Clareando as Emoções. Acontece o seguinte, quando todo esse processo de autoconhecimento, de buscar entender por quê, a minha pergunta era por que eu vivi isso? Porque, pensa, amiga, eu não era uma criança, então eu tinha 25, 27 anos. Não era uma menina. Já estava na igreja, já conhecia Jesus, batizada, falava em língua, pulava no reteté. Por que eu me permiti viver isso? Aí, num processo de autoconhecimento de uma jornada, onde eu fui de verdade entregar, fazer curso, buscar na palavra de Deus, passar por processo de libertação, de cura, imergir nisso, falei, encontrei a resposta. Mas isso estava guardado aqui dentro de mim. Não estava externalizado. Né? Então, com esse processo, quando eu mudei para os Estados Unidos, que eu cheguei aqui, Deus começou a falar, você vai começar a falar, você vai começar a falar, você vai começar a falar. E aí eu fui escrevendo. Eu escrevia naqueles cadernos que a gente compra do Dollar Tree. Sim. Eu tenho não sei quantos cadernos daquele. Minha filha compra, escreve. E fui escrevendo. Falei assim, olha, o passo 1 é eu entender quem eu sou, entender minha identidade, entender o que Deus fala sobre mim, entender que Deus tem um plano, entender que eu fui criada com um propósito, porque foi isso que foi me curando. Aí eu vou entender depois sobre minhas dores, entender meu comportamento, compreender que eu preciso do perdão. Aí quando eu vi, eu tinha de verdade uma jornada, um caminho. Que Deus me fala assim, que é um mapa, né? Mentalidade, a forma com que você pensa, ambiente, os lugares que você vive, o poder que você carrega, que Deus colocou dentro de você e a ação. Então, existe um mapa para de verdade a gente entender isso. E aí eu tinha esse mapa e surgiu a mentoria Clareando as Emoções. Então, aqui nos Estados Unidos, eu comecei já a fazer, aí eu sentava. Eu vou contar essa história. E ainda nem era Clareando as Emoções o nome da mentoria. Eu estava num evento, uma moça sentou do meu lado, para você entender o que é propósito, o que Deus colocou dentro de você que vai surgir e às vezes você não está percebendo. E uma moça sentou do meu lado e ela começou a falar da vida dela, falar do marido. Eu falei assim, gente, que tanto de dor que essa mulher carrega. E eu tinha recém-chegado, acho que eu cheguei em julho, esse evento foi em agosto. E aí ela perguntou, o que você fala? O que você faz? Eu falei assim, eu sou professora, eu tenho formação em neurociência, tenho formação nisso, tal. Eu posso te ajudar? Ela falou assim, sério? Eu falei, sério. Eu falei assim, deixa eu te falar, eu quero semear na sua vida. Eu quero semear na sua vida. Deixa eu fazer essa jornada de mentoria com você e aí a gente conversa. Nisso a gente fez uma amizade e a vida dela foi tão transformada que a própria sogra, hoje nós somos amigos, a sogra dela me ligou e falou assim, o que você fez na vida dela que ficou transformada? Não fui eu, foi Jesus. Mas ela teve um encontro com ela mesma de cura, de transformação, de posicionamento. Então, nisso eu falei assim, existe de verdade um caminho. E comecei a falar, a divulgar e a levar mesmo essa mensagem de uma forma prática, mas ainda não estava escrito. Então, Deus falou assim, agora você vai escrever. Você vai escrever, você vai colocar esse passo a passo, você vai alinhar essa mensagem para que outras pessoas entendam a dor
não é o seu lugar de morrer. Ocupe o lugar de governo na sua mente. Quando você entende que a sua mente é a força mais poderosa que você tem, todas as coisas são transformadas. Sempre que você estiver com algo, você fala assim, a minha mente, quando a gente entender que a minha mente é a mente de Cristo, olha isso me transformou. É lendo a palavra. É pela palavra. É pela palavra. Então, se eu entendo, a minha mente é a mente de Cristo, ou seja, eu penso como Cristo pensa. A minha identidade é a identidade de Deus, porque eu sou imagem e semelhança do Senhor dele. Do Senhor. Então, tudo que eu tenho, Deus tem. Então, se falta algo em mim, é sinal de que eu não estou usando aquilo que Deus tem. Na identidade de Deus não tem escassez, não tem medo. Na identidade de Deus, quantas coisas que estão aqui dentro de mim que não tem Deus. Então, eu preciso usar, buscar esse recurso. Como é que eu busco? Utilizando a palavra, transformando a minha mentalidade, alinhando como eu penso, entendendo, questionando meus pensamentos. Por que eu penso assim? Se eu te perguntar agora, você que está nos vendo, esse pensamento que está aí dentro de você, você sabe por que você pensa desse jeito? Você já se questionou porque você pensa assim? Aí você vai falar assim, nossa, eu penso assim porque minha mãe pensava. Aí você fala assim, tá vendo? O pensamento não é seu. Esse pensamento que você tem está alinhado com o pensamento de Cristo sobre você? Se eu perguntar quem você é, você vai me falar positivo ou negativo? A primeira coisa que vem à sua mente, geralmente vem negativo. Então, essa é a mentalidade de Deus sobre você, é o pensamento de Deus sobre você. Então, clareando as emoções é isso, trazer clareza. São palavras que me guiam. Clareza, consciência e ação. Clareza de quem você é, daquilo que você carrega. Consciência. O que eu estou fazendo? Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou me movendo assim? E agir intencionalmente para que a gente ocupe a nossa identidade em Deus. Nossa. Sigam, eu falei pra vocês no final, falei, gente, vocês vão se apaixonar pela Clarinha, ela é uma bênção. E amiga, pra gente encerrar, agora, no dia de hoje, o que é que tem queimado no teu coração? Falar de Jesus em todo tempo, falar do amor de Jesus, sabe? Quanto mais e mais vidas alcançadas e quebrar a religiosidade. Quebrar. Ai, que você precisa disso, não, você precisa de Jesus, o Espírito Santo de Deus te guiando e entendendo o amor do Pai. Se você compreender o amor do Pai, por você ser envolvida por essa mensagem, você se compromete, fala assim, eu vou corresponder a esse amor. E naturalmente você vai ser uma pessoa melhor, você vai ser melhor para o outro, você vai viver. Porque Jesus fala isso, né? Ame ao próximo como eu te amei. Então, assim, Ele me amou, eu recebo esse amor e eu compartilho esse amor. Então, tem hora que você vai querer gritar, né? Porque você vai gritar. Então, são técnicas. Aí a gente vai aprendendo a técnica para mudar a nossa mente. Para assim, eu amo. Não é simplesmente, você vai... Aí são as técnicas que a gente vai aprendendo, se posicionando, nos posicionando no mundo espiritual, nos alinhando com a nossa identidade em Cristo, para manifestação. Claro, o que queima o seu coração? A implementação do reino na terra. Porque a palavra de Deus diz que toda a terra conhecerá a sua glória. Pai, que eu seja uma dessas pessoas que, aos pouquinhos, com o meu trabalho de formiguinha, leve meu vizinho para o outro, a glória do Senhor. Amém. Amiga, muito obrigada pela sua presença. Agradeço, obrigada por quem você é. Amém. Que bom que você está aqui, que bom que você não morreu na dor. Amém. Que bom que você está aqui para contar a sua história e espero em nome de Jesus que você ajude, auxilie muitas mulheres a saírem desse lugar. Amém. Tá? Amém. Eu falei, gente, que ela é maravilhosa. Amém. Clara Amém. Fernanda. Amem-se, se ame, se cuide. E o que a Flavinha falou, e a nossa coisa que a gente gosta de dizer, não morra na dor. A dor não é um fim. Esse não é o seu fim. Existe uma história. Jesus pode escrever a sua história de novo. Amém. Olha o que ele fez comigo. Amém. Eu vou parafrasear, né? O Thales Roberto. Jesus pode escrever a sua história de novo. Ele pode escrever a sua história. Olha o que ele fez comigo. Ele refez, ele me refez e ele vai refazer, eu tenho certeza. Você, minha amiga, que está nesse lugar aí, que está dolorida, que está ferida, que está nesse momento de quebra, eu entendo como está seu coração. Eu entendo, eu tenho certeza, eu sinto, eu posso sentir como que está seu coração agora. Mas eu posso também liberar sobre a sua vida cura, restauração, transformação, como diz que nós somos reparadores de brechas. Todas essas brechas sendo totalmente reparadas pelo amor de Jesus. Que você seja envolvida pelo amor do Pai. No lugar da sua vergonha, te darei dupla honra. Amém. Em nome de Jesus. Que assim seja. Gente, tenho mais nada a dizer. É isso. Até o próximo episódio. Tchau.